Eu vou entrevistar o doutor Marcelo Tapai, advogado. Aproveita, vamos saber quais os cuidados agora nesta data específica que acontece muitas locações e compra e venda de imóveis, porque o verão vai chegando e todo mundo, né, doutor? Bem-vindo. Quer comprar uma casa, corre para comprar uma casa na praia. O que mais acontece nesse período? Quais são os cuidados? Na verdade, no período de fim de ano agora tem muito problema com locação para a temporada. Então, as pessoas que pretendem ir alugar uma casa para a temporada, principalmente no litoral, têm que tomar cuidado com alguns problemas que são mais comuns. A internet hoje é uma facilitadora, realmente, mas nem sempre aquilo que está postado Está vendendo lá, é real, né? aquela casa que está postada lá, aquela foto que a gente vê, quando chega fala, mas não é a mesma coisa que eu aluguei. Então, preferencialmente ir em alguma casa já indicada, que algum conhecido já tenha ido, até para dizer das condições da casa, etc. Você tem que visitar o imóvel, então, visitar o imóvel, antes de assumir. Visitar a região é muito importante, porque a pessoa fala, meu imóvel é na Riviera. Você olha uma foto de uma casa bem produzida. A hora que você desce, a sua casa não é na Riviera, é 30 quilômetros para frente da Riviera, na beira do morro, num lugar ermo, perigoso, e depois que você já está lá, não tem o que fazer. Mas o que pode recorrer dentro da lei, uma vez que você aluga um imóvel, que você, nesses contratos mais falando por telefone e tudo, esse depósito, fiança, essa coisa antecipada, isso é legal fazer ou não? Você acha que antes você tem que ir conhecer mesmo o imóvel, passar por um advogado para fazer inspeção? Como que funciona? Não diria passar por um advogado no imóvel para temporada. Você vai alugar o imóvel por uma semana. O ideal mas pelo menos o imobiliário, né? Sim, a imobiliário. O ideal é você realmente, se tiver alguém que já tenha se hospedado naquele imóvel, pegar referências, ou se puder, um tempo antes, dar uma olhada na região, porque só vendo como que é que você vai ter certeza daquilo que você está alugando. Alugar por telefone é sempre um risco. E também outra coisa, você também do outro lado, sendo a proprietária, também é complicado, né? Porque você aluga a sua casa, fala, é para 6 pessoas, de repente vem 40. Tem isso também. Tem esse cuidado também, o lado do proprietário, né? O controle dele também é complicado. Mas normalmente os proprietários dessas casas que já são alugadas para a temporada, eles têm as pessoas que cuidam da casa durante o ano e quando percebe algum tipo de abuso, acaba informando sobre isso para o proprietário, que vai tentar resolver essa situação. Mas também o prazo é muito curto. Mas uma vez colocado no papel, doutor, que é estipulado para X pessoas, se ultrapassar esse limite de pessoas, o que pode ser feito? Ele pode, em tese, cobrar as diárias extras dessas pessoas não autorizadas, ou feito o que deve ser feito necessariamente para ter garantia tanto um quanto o outro, seria uma vistoria no recebimento do imóvel e uma vistoria na entrega do imóvel. Até para ver se um eletrodoméstico estava funcionando e parou de funcionar, porque uma TV pode estar queimada já quando eu chego e quando eu vou embora o proprietário fala que eu que queimei. Ou o inverso, a TV está boa, o cara sai da casa e fala, a TV foi você que queimou. Então tem que haver essa vistoria por ambas as partes, na chegada e na saída. Tem que ser tudo um contrato muito bem feito, né? Tem que ser um contrato muito bem feito. O telefone está tocando, mas continua liberado. Você pode ligar o 2578-6000. Fica liberado. Mas, Ingrid, tem perguntas aí, Baiano? Já tem pergunta. Pergunta da Ludmila. Qual segurança temos na hora de negociar com a construtora? Como posso saber se ela tem credibilidade? Aí entramos na compra dos imóveis, que hoje está dando um pouco de dor de cabeça, né? Realmente a compra e venda de imóvel hoje na planta é um dos problemas mais sérios que a gente tem encontrado no direito imobiliário, é o que gera mais procura no escritório. Cuidados que você tem que ter basicamente primeiro, ver de qual empresa você está comprando, o que hoje já não é mais uma segurança absoluta, porque o que a gente tem percebido são que as maiores são as que estão gerando maiores problemas, principalmente com relação a atraso. E esse atraso, doutor? Você comprou um imóvel na planta que te prometeu entregar em 2 anos. Passou esse tempo, você não recebeu o seu imóvel. Aí você vai ter que começar a entrar num processo de dívida, né? Porque você vai ter que, se você não tem um imóvel próprio, alugar uma casa, ter gastos. Como é que você pode fazer? Você pode ser ressarcido de tudo isso ou não? Pode ser ressarcido. Na verdade,
primeiro ponto seria você planejar muito bem a compra de um imóvel. Você tem que contar, hoje em dia, principalmente com o mercado superaquecido, que muito provavelmente vai haver algum tipo de atraso. Aquele prazo proposto no contrato inicial, hoje ele já está sendo comumente descumprido. Então, não se tem mais aquela história de que eu entrego antes da data e que os corretores prometem na hora que vendem. Aliás, na hora que você vai comprar um imóvel, é tudo mil maravilhas. O corretor promete tudo, ele fala que o casal que está comprando é mais lindinho que ele já viu, ele diz que o lançamento foi um sucesso absoluto e que só tem aquela unidade à venda e se você não comprar, amanhã o preço já subiu. Então ele te trata de uma forma fantástica. Agora as armadilhas mais comuns. A pergunta que a pessoa sempre faz, mas e esse valor, como que eu pago? O sujeito fala, não, você vai pagar parceladas, parcelinhas até a entrega das chaves, e depois no recebimento das chaves, eu vou financiar. E isso é corrigido? Não, não tem juros. Juros efetivamente não tem. As parcelinhas serão corrigidas pelo INCC. Não é bem assim. Se você pegar todos os contratos, sem exceção, o que é realmente corrigido é o saldo, é o montante da dívida. E depois você paga uma parcelinha sobre esse montante corrigido mensalmente pelo INCC durante a construção e pelo IGPM depois de construído o imóvel. Então a pessoa, ela acaba se iludindo por aquela facilidade inicial, parcela inicial baixa, o que na prática, se você for pensar, é irreal. Como que você compra um imóvel com 250, 300 ou 400 reais por mês? Impossível. É mais baixo do que o aluguel, mas enfim a pessoa acredita. Daí no mês seguinte, se ele devia 100 mil reais, ele incide o INCC, já foi para 100.500, ele paga aqui 400, por mês que vem ele já fica devendo 100.100. No mês seguinte, incide o INCC, mais 0,5%. E sim, vai cada vez mais. E daí ele pagou 3 anos parcelinhas de 400 reais, e quando ele vai financiar o imóvel que ele tinha comprado por 100 mil, ele está devendo 120. É o que mais acontece. O corretor também diz para ele, não se preocupa, não precisa comprovar renda, o senhor... Não é verdade. Os bancos, eles não emprestam dinheiro para quem tem nome sujo, que não precisa comprovar Serasa, SPC. O ideal seria a pessoa ir até a instituição financeira primeiro, verificar se a renda que ela tem é compatível para comprar um imóvel daquele valor e já até contar com essa valorização posterior. Prazo de entrega. Em quanto tempo vocês entregam? Se eles não entregarem, não cumprirem a data de entrega? Cabe uma ação. Uma ação, sim. Uma ação. Mas o ideal seria você se precaver por conta desses problemas. Mas se é um problema também, a pessoa está pagando e contando que aquela entrega também, você pode também entrar com ação contra... Sim, você pode. Você não só pode, como deve. O problema é, você entrar com uma ação quando a obra está atrasada, não vai mudar em nada a data de entrega da obra. Mas não pode amenizar? Você vai amenizar um valor prejuízo. Um prejuízo. Você vai certamente receber uma indenização por dano material e uma indenização por dano moral. Mas muitas vezes, e o que a gente percebe na prática, é que o problema da pessoa ele é muito maior do que esse simples indenização que ela está buscando. O que eu percebo, as pessoas acreditam naquela data que está estipulada no folheto. Projetam tudo naquela data específica. O corretor jura para a pessoa que ela vai receber naquela data específica. Eles nunca falam de prazo suplementar ou de carência de 180 dias, que, diga-se de passagem, é legal, mas que permeia a maioria dos contratos imobiliários. E essa empresa entrega em dia, eles sacam outro caderno debaixo da mesa, folheia, todos entregues antes do prazo, a gente prima por entregar antes do prazo, a gente quer surpreender a pessoa muito, né? Então, tudo que for prometido pelo corretor, ou pelo preposto, ou pelo funcionário da imobiliária, se não tiver no folheto, papel timbrado, ele escreve, se identifica, assina. Por quê? A pessoa, quando vai comprar um imóvel e se planeja naquele, não pode ser justo, porque ele muitas vezes paga aluguel. Ele soma a parcela do que ele paga de aluguel e a parcela própria do financiamento, que dizem para ele que vão entregar daqui 2 anos. Ele tem um pé de meia para esses 2 anos. Se demorar 2 anos e meio, 3 anos, ou ele vai parar de pagar aluguel ou ele vai ficar inadimplente. A construtora vai querer tomar o imóvel dele
devolver 30%. Certo, doutor. E quando que a gente consegue, por exemplo, se você não conseguiu pagar essas parcelas, as intermediárias que tinha, quantas parcelas, quanto tempo depois, ou quantas parcelas, que poderia dizer assim, você pode perder esse imóvel? Como Então, funciona isso? Os contratos geralmente falam que o não Porque a pagamento... gente sabe isso quando não paga condomínio, já existe, né? Quero saber nessa compra de imóvel. Na verdade, os contratos normalmente dizem que a pessoa que se tornar inadimplente por 90 dias, o contrato está rescindido de pleno direito, ou seja, está desfeita aquela contratação e tudo que a pessoa pagou até aquele momento, uma boa parte, e algumas empresas falam em até 70%, elas vão ficar retidas para despesas de venda, despesas de publicidade, o que é legal. O judiciário hoje tem entendido, firmado o entendimento que, no caso da pessoa não suportar o pagamento, que a empresa pode reter no máximo de 10% a 15% do valor pago. Para suportar. É muito pouco tempo, 90 dias, né? É muito. É por isso que daí, você pega um contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda, em regra geral, porque todos eles são muito parecidos. Eles trazem o uniforme expresso em negrito, no que a gente chama de quadro resumo, ali na cara do contrato. Prazo de entrega, janeiro de 2010, sem nenhuma ressalva. A publicidade do imóvel traz prazo de entrega, janeiro de 2010, sem nenhuma ressalva. O corretor te diz que vai entregar até antes, porque a empresa faz isso sempre. Quando você pega um contrato desse tamanho, você vai ler lá na cláusula 8.4, item 2,7, você vai ver que tem letra miudinha lá, que a empresa pode atrasar até 180 dias sem nenhum tipo de explicação a entrega da obra. Ou seja, só esse ponto já torna nula essa cláusula. Por quê? Primeiro que você tem uma divergência entre uma cláusula expressa destacada e uma cláusula lá escondida no meio do contrato, necessariamente de má fé, para induzir o consumidor a erro. Quando tem cláusulas discrepantes, prevalece mais benéfica. E falta equilíbrio no contrato, porque se você atrasar 2 dias o pagamento da sua parcela, seja intermediária, qual seja, você vai pagar de pronto uma multa de 2%, juros de 1% ao mês, mais a correção pelo INCC. Independente de você ter ficado desempregada, com a mãe doente, elas não querem saber. E se esse atraso chegar a 90 dias, toma imóvel. Eles atrasam 180 sem consequência nenhuma. Absurdo. Né? Tem mais perguntas para você na internet. Diga, minha baiana. Pergunta do Pedro. Num prédio em que moro há 16 anos, a corretora faliu. Então eu não tenho os documentos registrados em cartório, apenas o documento que confirma que eu paguei o prédio. Como posso resolver isso? Importante. Tem que correr atrás o quanto antes e você vai resolver isso só por via judicial. Você vai ter que entrar com uma ação, que é uma ação de obrigação de fazer, para que o juiz supra essa deficiência documental da escritura de outorga de compra e venda, para que você consiga registrar o imóvel em seu nome. É um processo que ele tem que ser mais acelerado, né? Quais os documentos que comprovariam? A escritura pública de compra e venda. Só esse documento que ele tem já ajudaria? Esse documento que ele tem... Mas mesmo em falência, mesmo quando a firma faliu, e aí? É uma coisa mais difícil, na né? verdade, a quem você vai recorrer? Na verdade, eu estou falando em linhas gerais, em tese... Só se essa empresa tiver outros bens, né? Não, mas pelo que eu entendi da pergunta, ele já está de posse do imóvel. A empresa, depois que ele pegou o imóvel, ela só não transferiu a escritura, ou ele não tem o documento definitivo de propriedade. A empresa sumiu, faliu, fechou, ou seja, ele está de posse do imóvel. Nos últimos 16 anos ninguém questionou a propriedade, ele quer só regularizar o imóvel, pelo que eu entendi da pergunta. Na verdade, precisaria estudar o caso mais a fundo. Né? Se for só isso, você consegue resolver. Eu queria muito te agradecer, doutor, muito bom ter esclarecido tantas dúvidas. Queria se puder deixar o site, algum telefone para as pessoas que estão em casa, que precisem do seu trabalho, né, que estão aí desesperadas nesse momento. Pois não, nosso site é www.tapaiadvogados.com.br e o telefone 3774-5868. 3774-5868. 66 também, né? 66 também. Obrigadíssima, viu? Obrigado a vocês, estou à disposição.